Hey everyone, it's Danny Haifong here. Olá a todos, aqui é o Danny Haifong e estou acompanhado de Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e grande amigo deste programa. Neste momento, Israel está realizando grandes ataques contra o Irã. Então vamos começar imediatamente. Scott, fale sobre o que aconteceu aqui. O que sabemos até agora e quais são as implicações de tudo isso? Bem, Danny, como você sabe, venho dizendo há algum tempo que o Irã se posicionou para se tornar um estado limiar de armas nucleares. O país se gabou disso abertamente e está agindo de uma maneira que só agrava o problema. O Irã é seu pior inimigo e agora está pagando o preço. Israel lançou um ataque massivo ao estilo de Pearl Harbor contra o Irã, em conjunto com os Estados Unidos. Acho que essa é uma das mensagens importantes que precisam ser destacadas, que este é um ataque conjunto entre Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram criar a impressão de que se distanciaram, de que não fazem parte disso, mas isso é uma mentira absoluta. O presidente dos Estados Unidos publicou uma mensagem nas redes sociais que o implica diretamente, assim como aos Estados Unidos, no planejamento e preparação deste ataque. Está claro que os Estados Unidos e Israel conspiraram para criar a impressão de que buscavam uma saída diplomática, com uma sexta rodada de negociações marcada para domingo no Catar, e que Israel só tomaria uma decisão sobre uma possível ação militar após isso. Os Estados Unidos ajudaram a alimentar essa percepção, e isso foi planejado para induzir o Irã a uma falsa sensação de complacência. Mas no fim das contas, o Irã brincou com fogo e agora está pagando o preço. Agora veremos qual é a capacidade do Irã em termos de retaliação. Mas o ataque israelense é extremamente sofisticado. Acho que estive no seu programa, sei que estava conversando com o professor Mirandi, quando disse que quando isso acontecesse, começaria com um ataque de decapitação. Eu disse isso diretamente para ele. E também expliquei como isso aconteceria. Eu disse, Irã, vocês sabem, os israelenses já demonstraram que têm capacidade de operar drones dentro do Irã. Vimos isso quando eles lançaram um ataque de drone contra Hania em Teherã no dia da posse. E eu disse que eles usariam esses drones para assassinar a liderança iraniana de alto escalão. E foi exatamente isso que fizeram. Este é um ataque de decapitação projetado para tirar os linha dura do Irã de cena. Nós sabemos, e já sabemos disso há algum tempo, e já discutimos isso, que o presidente iraniano não quer confronto. O presidente iraniano está buscando uma saída diplomática. Foi ele quem impediu que a Operação True Promise 3 fosse lançada algum tempo atrás. Ele tem dito consistentemente que busca melhores relações com o Ocidente e uma solução negociada. Ele tem sido veementemente contestado pelos linha dura no Irã, especialmente na estrutura de comando da Guarda Revolucionária Iraniana, mas também dentro da liderança sênior e dos órgãos consultivos que aconselham o líder supremo. Shamkhani foi alguém que eu critiquei consistentemente por sua retórica irresponsável em relação ao status nuclear do Irã. Você não pode simplesmente dizer a Israel que o Irã está pronto para ter uma arma nuclear quando quiser, e não esperar que Israel tome uma atitude, ou que os Estados Unidos tomem uma atitude. Agora, Shamkhani está morto ou no hospital, e a estrutura sênior da Guarda Revolucionária Iraniana foi eliminada. Eles já foram substituídos, mas quanto tempo esses substitutos vão levar para colocar as coisas em ordem e conseguir lançar um ataque coordenado? Enquanto isso, o que os israelenses esperam é que tenham criado uma janela de incerteza dentro do Irã para que surjam vozes dizendo, não precisamos escalar isso. Israel veio a público e disse, deixem-nos de lado voluntariamente e nos permitam terminar a destruição de suas instalações nucleares e não atacaremos sua produção de petróleo. Ou seja, vamos deixar vocês viverem e prosperarem desde que possamos terminar isso. Agora, não acho que é isso que os iranianos vão fazer, mas o ponto é que esse foi um ataque extremamente sofisticado realizado por Israel.
mostrando mais uma vez que Israel penetrou o Irã a um nível que só é comparável à sua penetração no Hezbollah. Como Israel sabia os endereços residenciais de todos os altos líderes iranianos? Como sabiam quando eles estariam em casa, em quais cômodos estariam, para realizar esse ataque? Isso mostra que Israel tem seus tentáculos de inteligência muito, muito, muito profundos lá dentro. E a sofisticação do direcionamento deles. Não sabemos o suficiente sobre os alvos específicos atingidos, mas sabemos que Israel, assim como os Estados Unidos, não tem capacidade convencional para destruir a infraestrutura profundamente enterrada do Irã. Mas se você olhar novamente, os iranianos são seus próprios piores inimigos. Eles realmente são. Declarações feitas pelo Irã após o comunicado do Conselho de Governadores da AIEA, onde falaram sobre o que vão fazer. Vamos instalar centrífugas avançadas. Vamos abrir uma terceira instalação subterrânea. Vamos tomar medidas para que estejamos à beira de ter armas nucleares. Bem, poxa, se você diz isso para os israelenses, eles vão lá e destroem os lugares. E eles atingiram quase todas as instalações de destaque acima do solo, eliminando uma porcentagem significativa, mais de 70%, da infraestrutura crítica do Irã no que diz respeito tanto ao programa nuclear quanto aos mísseis balísticos. Sim, há uma infraestrutura significativa subterrânea, preservada, mas até que ponto ela conseguirá funcionar de forma viável no curto prazo sem o suporte da infraestrutura de superfície? Ainda não sabemos. Mas este é um ataque extraordinariamente sofisticado, minucioso e devastador realizado por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã. A sustentabilidade desse ataque é desconhecida. Quero dizer, já falamos sobre as defesas aéreas iranianas. Não existem mais defesas aéreas iranianas, porque o Irã lançou ataques com drones que as eliminaram. Este é um ataque impressionante, impressionante por parte de Israel, cuja extensão e escala realmente não conseguimos determinar neste momento. Até que ponto o Irã será capaz de reunir seus recursos e lançar uma retaliação? Eles estão falando sobre isso. O exército iraniano está falando com ousadia sobre isso. Mas sabe, acho que teremos que esperar para ver. Mas de qualquer forma, vou fazer o ponto final aqui. Isso não tem a ver com a infraestrutura nuclear do Irã. Isso é só a desculpa. Esta é uma operação de mudança de regime, exatamente como eu disse ao professor Miranda que seria. Se essa decisão foi tomada para iniciar uma grande confrontação militar entre Israel e Irã, há apenas um desfecho, que é a destruição do regime iraniano. E a única maneira de o Irã sobreviver é destruir Israel. E esse é o nível de guerra que estamos enfrentando agora. Talvez você possa falar sobre alguns dos detalhes dessa operação. Quero dizer, sabemos que Hossein Salami, o chefe da IRGC, foi morto. Sabemos que o comandante Major-General Mohammad Bagheri foi morto. Também sabemos que vários cientistas nucleares foram mortos no Irã. Também sabemos que muitas áreas residenciais foram alvo de ataques no Irã, especialmente em Teherã. Sabemos que nosso amigo, o professor Morandi, compartilhou algumas dessas imagens horríveis. Agora, você disse que o Irã está preparando uma possível resposta. Mas talvez, antes de chegarmos a isso, você possa falar exatamente sobre o que aconteceu. Temos relatos de que o Mossad realizou uma operação literal de drones dentro do Irã, que ajudou a facilitar esses ataques contra a liderança principal. E claro, sabemos sobre os ataques às chamadas instalações nucleares. Então, talvez você possa falar sobre alguns dos detalhes do que você sabe até agora sobre o que aconteceu. Bem, antes de tudo, eu só quero fazer uma pergunta de cunho pessoal. Então você esteve em contato com o professor Morandi e sabe que ele está bem? Ele tá. Ele está bem. Eu sei que ele me respondeu, acho que foi ontem. E, ele está, seguindo com o programa dele. Então acho que ele está bem, felizmente. Não, eu sou grato porque ele é um amigo e colega. E claro, quero dizer, me preocupo com todos no Irã. Mas a guerra sempre atinge mais forte quando envolve amigos.
Então fico aliviado em saber que ele está bem. Olha, precisamos basear qualquer discussão sobre o que está acontecendo no entendimento de que estamos nos estágios iniciais de um conflito. A verdade é a primeira vítima de qualquer guerra. E ambos os lados desse conflito vão tentar manipular os dados da forma que melhor represente, articule e apoie seus objetivos e metas. Por isso, sempre hesito em dizer sabemos disso, sabemos daquilo, porque na verdade não sabemos nada. Ouvimos coisas, lemos coisas, mas o verdadeiro conhecimento só vem de uma avaliação mais aprofundada de fatos confirmados. Então, só quero dizer isso porque, sabem, quero que as pessoas entendam que tudo o que eu disser agora é especulação. É uma especulação informada, mas ainda assim especulação, baseada em um conjunto incompleto de dados e muita interpretação dos fatos. Israel afirmou que o Mossad realizou uma operação Quando digo que Israel afirmou, quero dizer que temos fontes da mídia israelense relatando informações que, segundo eles, vêm de fontes conhecedoras dentro do aparato de segurança israelense. Considerando que Israel é um lugar onde a mídia não pode publicar informações relacionadas à segurança do país sem a aprovação do governo israelense. E como o Mossad é uma das agências de inteligência mais secretas que existem, se você tem uma fonte israelense dizendo que falou com alguém conhecedor de uma operação altamente classificada do Mossad, isso geralmente significa que o governo israelense quer que essa informação venha a público. E você precisa se perguntar, por que o governo israelense gostaria que o conhecimento de uma operação altamente classificada, uma que se assemelha à Operação Spiderweb, o que os ucranianos conseguiram fazer na Rússia, enviando essas naves-mãe de drones e usando-as para atacar bases de bombardeiros estratégicos russos, fosse divulgado? Aparentemente, Israel conseguiu replicar isso em uma escala ainda maior e possui drones que não só conseguem entrar, mas também assassinar lideranças de alto escalão. Se você observar alguns dos prédios que foram atingidos em Teherã, vai notar que há buracos abertos na lateral de um edifício residencial. Como esse buraco apareceu ali? Não foi causado por um ataque aéreo, foi causado por um drone. Então, em algum lugar nas proximidades de Teherã, existe uma nave-mãe de drones ou capacidades de drones que foram ativadas e direcionadas a alvos que exigiam inteligência em tempo real. O que significa que essas pessoas que foram mortas estavam sendo rastreadas ativamente até o local onde estavam. Os israelenses tinham um alto grau de confiança de que elas estavam, em um cômodo muito específico. Esse é o mesmo nível de inteligência que foi usado para matar Hania em Teherã. Eu disse, se eles conseguem fazer isso, pessoal, eles podem matar qualquer um. E aparentemente essa é a verdade. Israel agora pode matar qualquer pessoa. Então, por que você gostaria de abrir mão dessa capacidade? Porque você quer criar terror, você quer criar incerteza dentro do Irã, especialmente quando se trata da competência daqueles que têm defendido uma postura linha dura em relação à capacidade nuclear do Irã e à capacidade do Irã de prejudicar Israel. Essa capacidade de drones aparentemente também destruiu a rede de defesa aérea do Irã, o que significa que o escudo de defesa contra mísseis balísticos que o Irã vinha construindo foi neutralizado pelos drones, o ponto fraco, por assim dizer. Também parece que a capacidade de retaliação imediata do Irã, em termos de capacidade de lançamento de mísseis balísticos já posicionados, os lançadores que estavam lá fora, se você viu, o Irã disfarçou muitos de seus lançadores como caminhões de 10 metros ou mais, caminhões civis. Mas quando chegar a hora, o caminhão vai estacionar, a lona será puxada para trás e você terá um lançador que dispara o míssil. Aparentemente, vários desses foram pré-posicionados na área para atacar Israel, e esses foram destruídos por drones. Também parece que muitas dessas cidades subterrâneas, você se lembra que o professor Morandi falou sobre elas, as cidades subterrâneas de mísseis,
foram atingidas. Até que ponto o dano foi causado? Eu não sei. Mas o ponto principal é que Israel tem uma inteligência muito boa. E acredito que Israel lançou o que considera ser um golpe quase nocauteador contra a capacidade de retaliação imediata do Irã. Se o Irã será capaz de reconstituir a retaliação e atacar, ainda está para ser visto. Mas acredito que Israel também tomou a decisão de atacar os mísseis hipersônicos Fatah 2 mais avançados do Irã para neutralizá-los, porque são esses que podem causar mais danos a Israel. Mas, novamente, o nível de planejamento aqui, os israelenses vêm planejando esse ataque junto com os Estados Unidos já há algum tempo. A postagem extremamente irresponsável do presidente dos Estados Unidos nas redes sociais, no Truth Social, onde ele se gaba de como fornecemos a Israel armas especificamente destinadas ou projetadas para serem usadas para matar a liderança iraniana e destruir a infraestrutura iraniana, só prova que os Estados Unidos fazem parte desse processo de planejamento há algum tempo. A inteligência envolvida nisso é inacreditável. Isso não se trata de um grupo de Scott Ritters sentados em uma instalação de análise de inteligência, olhando imagens aéreas, interceptações eletrônicas, analisando dados remotos para tentar montar uma lista de alvos. A inteligência aqui sugere que o Irã foi completamente infiltrado, de cima a baixo e em todos os níveis, sem segredos. Se você se lembra de quando ocorreu o ataque do Pager, e depois de como o Irã mirou no Hezbollah, ataques extremamente cirúrgicos. Eles só poderiam fazer isso se o Hezbollah tivesse sido completamente infiltrado, o que de fato aconteceu. Foi uma operação de anos para se infiltrar no Hezbollah. Acredito que Israel conseguiu o mesmo nível de infiltração dentro do Irã. E estamos vendo a manifestação disso agora. Ataques muito cirúrgicos e precisos em todo o espectro de possibilidades de alvos, com o objetivo de criar confusão, causar disrupção e eliminar capacidades. Quero dizer, certamente é um ataque muito amplo, que quero dizer, ainda está em andamento. Israel diz que não terminou, que vai continuar fazendo isso, e pegou muitos de nós de surpresa. Pelo menos, certamente, você estava prevendo que haveria um ataque. Mas o que é tão crucial nisso é... Não sei se você se lembra, Scott. Em 11 de abril, Donald Trump disse que o Irã tinha 60 dias para cumprir as exigências que os Estados Unidos estavam impondo ao Irã. E 60 dias depois, em 11 de junho, de repente Israel está realizando esses ataques. Então, os Estados Unidos, exatamente como você disse, isso é definitivamente coordenado com os Estados Unidos. Israel continua dizendo isso. Os Estados Unidos continuam negando e dizendo que não estavam envolvidos. E então eles vão dizer, bem, talvez com logística, talvez com isso. Mas parece que isso foi planejado como talvez uma resposta à relutância do Irã em aceitar os termos dos Estados Unidos nas negociações nucleares. Mas talvez você possa comentar sobre isso, Scott, e também comentar sobre a resposta iraniana agora, porque como você disse, eles sofreram um golpe significativo. Mas o que você acredita que o Irã pode ser capaz de fazer? Porque Israel ainda está demonstrando muita preocupação com isso. Os Estados Unidos estão muito preocupados com isso. Esse tipo de ataque, Scott, parece ser um prelúdio para o que temos temido nos últimos anos, que é uma guerra regional ampla, uma guerra explosiva que pode ter consequências catastróficas. Bem, antes de tudo, quero destacar que se você se lembrar de conversas anteriores em que estive envolvido, com você e outros, sobre o Hezbollah, nós dissemos, baseando-nos principalmente na demonstrada pela liderança do Hezbollah, no desempenho passado e nas capacidades que o Hezbollah tinha, uma espécie de golpe de nocaute em reserva contra Israel, e que se Israel atacasse o Hezbollah de forma coordenada, o Hezbollah seria capaz de realizar ataques de precisão em toda a profundidade do leque de alvos israelenses e tudo mais. Mas não, Israel penetrou o Hezbollah, eliminou essa capacidade, e o Hezbollah acabou não conseguindo executar as ações que havia ameaçado. Ele estava preparado para isso.
the actions that it had threatened, it was prepared to do so. So I need to bring that up. Então eu preciso mencionar isso, porque você sabe, nós temos, e eu tenho, e o professor Miranda tem, e você tem. Nós temos falado sobre o perigo de um conflito com o Irã por causa da suposta capacidade do Irã de lançar uma retaliação que seria devastadora para Israel. Que sim, Israel poderia lançar esse ataque contra o Irã, mas o Irã responderia com milhares de mísseis que cobririam Israel, eliminariam Israel, fariam tudo isso. E nós acreditávamos nisso, porque o Irã já demonstrou capacidade de lançar mísseis contra Israel, de atingir alvos e de superar o Domo de Ferro. E o Irã tem uma instalação de produção de mísseis balísticos, e eles reforçaram isso, e há resiliência e tudo mais. Mas o que ninguém considerou é o que acontece se esse edifício sólido de que estamos falando, o estabelecimento de defesa iraniano, foi completamente infiltrado e, na verdade, tem um núcleo podre e que não há sustentabilidade aqui. E se Israel conseguiu destruir a capacidade de retaliação do Irã, da mesma forma que destruiu a do Hezbollah, não estou dizendo que esse seja o caso, só estou dizendo que esse parece ser o objetivo israelense. Portanto, não saberemos do que o Irã é capaz até que o Irã haja. Temos os militares iranianos dizendo que Israel começou isso, que nossa resposta será letal e coisas desse tipo. Mas até que isso se manifeste, até que o Irã realmente consiga cumprir suas ameaças, é preciso entender que a intenção do ataque israelense foi destruir a capacidade e gerar incerteza. O Irã sofreu uma perda enorme. Esses líderes seniores que foram mortos eram centrais para o planejamento do Irã e para a luta política que estava ocorrendo dentro do país. Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar o fato de que havia uma batalha política significativa acontecendo dentro do Irã, sobre seu programa nuclear, Israel, etc. E essas pessoas, os linha-dura, estão todas mortas. Quer dizer, esse foi um golpe devastador. Agora, essas pessoas foram substituídas. Mas o que vai acontecer na segunda rodada? Israel vai aparecer e eliminar essas pessoas. E quem é a terceira camada? Foi isso que aconteceu com Hezbollah. Nasrallah foi morto. Seu sucessor foi morto. O sucessor dele foi morto. E, eventualmente, o Hezbollah parou de nomear sucessores e disse: estamos fora. Acabou. Terminou. Acredito que essa é a intenção aqui. Se Israel vai conseguir realizar isso ou não é outra questão. Mas uma coisa que você precisa saber sobre os israelenses é que eles planejam tudo de forma muito minuciosa e pensaram bastante sobre essa situação. Vamos ver se eles conseguem executar. Temos dado ao Irã, acho que o benefício da dúvida quanto à sua capacidade de cumprir o potencial prometido. Mas esse ataque de Israel parece ter sido projetado para atrapalhar isso, destruir isso e dissuadir qualquer potencial. Mais uma vez, Israel colocou o futuro econômico do Irã em jogo. Se o Irã retaliar, Israel eliminará as capacidades de produção de petróleo do Irã. Quero dizer, Israel ultrapassou todos os limites. O que o Irã fará agora? Bem, você sabe, um indício rápido, o Irã disse que não vai participar das negociações de domingo. Bem, é claro que não. Eles foram desmascarados como uma fachada. Mas Israel disse, sabe, se nossa infraestrutura nuclear for atacada, vamos nos retirar do TNP e avançar para nos tornar um Estado com armas nucleares. Eles foram atacados. Onde está esse movimento? Qual é a intenção do Irã aqui? Eles vão se retirar do TNP. Esse é um passo decisivo. Eles vão começar o processo de converter urânio enriquecido a 60% em material físsil. Os ataques israelenses foram planejados para atrapalhar isso, tanto em termos de discussão de liderança quanto da capacidade física de realizar isso. Quão bem-sucedidos foram os israelenses? Nós não sabemos. Mas veja, o Irã está em uma situação muito difícil agora. Quanto mais o Irã demora, quanto mais tempo leva para eles apresentarem uma retaliação, e quanto mais Israel intensifica seu ataque, maiores são as chances de que esteja ocorrendo um debate dentro do Irã
sobre qual deve ser o próximo passo. Porque uma coisa é dizer, nós vamos retaliar. Mas o que acontece se você é o líder supremo e os militares voltam e dizem, perdemos essa capacidade, ela não existe mais. Os israelenses nos pegaram. Então agora você é o líder supremo. Você diz, bem, vamos insistir em tendências suicidas e continuar avançando sabendo que Israel vai destruir nosso petróleo? O que acontece com o regime quando a capacidade de gerar renda deixa de existir? Quanto tempo você acha que o regime vai durar se houver um colapso econômico, seguido de colapso social, seguido de crise política? Porque sabemos que dentro do Irã há uma porcentagem significativa de pessoas politicamente ativas que são contra a verdadeira promessa, que são contra atacar Israel, que são contra um confronto decisivo com o Ocidente. E o que acontece quando os Estados Unidos intervêm? Como acredito que irão? Acho que os Estados Unidos planejaram esse ataque e ajudaram a criar as condições que possibilitaram esse ataque. Acho que os Estados Unidos estão esperando caso o Irã ataque instalações americanas na região. Temos o ministro das Relações Exteriores do Irã dizendo que eles culpam os Estados Unidos e, portanto, seguindo essa lógica, deveriam atacar alvos americanos. O Irã vai fazer isso agora. Eles têm essa capacidade. Agora, imagine ser um líder iraniano neste momento. E vamos, não sei, apenas atribuir um percentual, digamos que 40% da sua capacidade de mísseis balísticos foi eliminada. Você está tentando organizar seus ataques, mas agora, para dar o golpe final contra Israel, precisa usar recursos que talvez estivessem destinados a outros fins. Lembre-se do professor Morandi. Identificamos os alvos, identificamos os recursos, estamos prontos para atacar agora. Não, vocês não estão, porque não fizeram isso. Você pode ter identificado os alvos, mas não tem mais os recursos. Você precisa realocar, replanejar. E se você sofreu baixas, consegue atacar Israel e os Estados Unidos? E você realmente quer envolver os Estados Unidos neste momento? Porque você não tem mais mísseis suficientes para fazer ambos. Os Estados Unidos estão prontos para dar o golpe final. Sabemos que o general Kurila já informou o presidente dos Estados Unidos sobre as opções de ataque militar. Os Estados Unidos se posicionaram. Evacuamos o pessoal. Estamos prontos para lançar um ataque militar contra o Irã, que inclui capacidade de ataque nuclear. Estou aqui apenas para te dizer, Dani, quando isso acabar, Fordow será destruída. Ou os iranianos vão desistir dela, ou ela vai explodir. Mas isso não termina com o Irã ficando com qualquer coisa. A única esperança do Irã neste momento, a única esperança, é que eles consigam lançar um golpe devastador contra Israel, que consigam cumprir o que disseram e enterrar Israel em uma onda de munições convencionais que leve Israel à beira da destruição absoluta. E Israel implora aos Estados Unidos para intervir e pôr fim a essa guerra. Mas se o Irã não conseguir fazer isso, estamos vendo os dias finais do regime iraniano. Eu avisei o professor Morandi sobre isso. Você sabe que avisei. Eu estava no seu programa. E eu disse, vocês estão brincando, vão acabar descobrindo. Ah, não, nós podemos fazer isso. Vocês não têm permissão para ter nada do que disseram que queriam ter. Não pela lei. Não importa se é hipócrita. Não importa. Estou apenas expondo os fatos. O Irã brincou. Descobriu. Israel puxou o gatilho de uma operação de mudança de regime. E isso não termina até que o regime acabe. A única maneira do regime sobreviver é colocar Israel sob ameaça existencial. E não estou falando de armas nucleares. Estou aqui apenas para fazer outra declaração. O Irã nunca terá uma arma nuclear. O Irã nunca será autorizado a ter uma arma nuclear. Lembre-se, isso é só Israel atacando. Sabe quem é melhor do que Israel? Sabe quem é muito melhor do que Israel? Os Estados Unidos. Nós somos 10 vezes melhores do que Israel. Estamos mais bem preparados, somos mais fortes e ainda nem entramos no jogo. E quando chegar a hora, se o Irã fizer alguma besteira, nós vamos agir. Mas o Irã não tem como escapar dessa. Aqui está a armadilha, e os israelenses sabem disso.
Se o regime iraniano não retaliar contra Israel, se aceitar a saída diplomática, ele vai desmoronar por dentro. A República Islâmica perderá toda a credibilidade. O Khamenei será visto como um líder fraco, um líder indeciso. A teocracia será vista como incapaz e vai colapsar. Existem muitas forças esperando, e já falamos sobre isso antes. Existem muitas forças esperando nos bastidores para entrar em ação. Foi o que aconteceu com Assad. Muitas forças estavam esperando até que as condições para o colapso de Assad se concretizassem. Se você acha que os israelenses e os Estados Unidos não realizaram uma preparação significativa da sociedade iraniana, enfatizando dificuldades étnicas, diferenças étnicas, promovendo monarquistas e outros grupos como alternativas, pense novamente. Tudo isso já está acontecendo. Esta é uma luta de proporções existenciais para o Irã. E isso não é algo pequeno que aconteceu. Esse é um ataque enorme contra o Irã, um ataque massivo contra o Irã. E os Estados Unidos nem sequer usaram sua capacidade militar. Esse seria o próximo nível. Se o Irã atacar bases americanas, nós eliminamos o Irã. Se o Irã atacar a infraestrutura de petróleo de nações vizinhas, nós eliminamos o Irã. E não existe esse negócio de, o grande sistema de defesa antimísseis do Irã, auxiliado pela Rússia, vai protegê-lo. Acabou. Acabou. Não existe mais. Os israelenses lançaram um ataque brilhante. Eu condeno isso. Eu condeno de todo o coração. Eu não queria que isso acontecesse. É por isso que fiquei tão irritado com pessoas como Sonny Thang e todos os outros idiotas por aí que estavam dizendo, porque é isso que vai acontecer. É isso que acontece quando você acha que pode se levantar e dizer, nós podemos ter armas nucleares. Gente, isso é real. Este é o mundo real. E é isso que está acontecendo. O Irã brincou e agora está pagando o preço. E eu sinto muito por isso. Eu não queria que isso acontecesse. É por isso que eu disse que o Irã não tem escolha, a não ser negociar de boa fé por você sabe, por um programa nuclear. Mas parece que os Estados Unidos também não estavam levando isso a sério desde o começo. Sim, os Estados Unidos estavam usando o Times of Israel, a mídia ocidental dizendo, que essas negociações, especialmente a mídia israelense, foram usadas para induzir o Irã a uma falsa sensação de que um ataque não aconteceria de forma iminente. E aqui estamos nós. Bem, sabíamos que Trump se cercou das pessoas mais pró-Israel possíveis. E sabíamos que essas pessoas pró-Israel adotam uma política, ou uma postura política, que coloca o Irã como o grande inimigo. E sabemos que Israel acredita que não pode sobreviver. O grande projeto israelense não pode sobreviver enquanto existir uma república islâmica. Sabíamos de tudo isso. Acho que nos fizeram acreditar que o governo dos Estados Unidos estava buscando a paz para se desvincular do Oriente Médio. Bem, meu Deus, tia Dani, agora estamos até o pescoço nisso. Se você acha que haverá recursos militares de repente liberados para ir contra você, isso é insanidade. O que eu não sei é o que teria acontecido, e tentei articular isso, se o Irã tivesse entrado desde o início, em vez dessa estupidez. Eu sei orgulho, eu entendo o orgulho, todos nós somos orgulhosos, mas os iranianos entraram agindo como se pudessem lutar. Eles chegaram dizendo, ok, vamos negociar, mas se não quiserem, temos isso, aquilo e mais aquilo outro. Vocês não têm mais nada, Irã. Quero dizer, o que vocês ainda têm? E se o Irã tivesse entrado desde o começo dizendo, queremos enriquecimento de 3,75%, mas estamos dispostos a fazer X, Y e Z, e parasse com a hostilidade, pararam com os Shamkhanis indo lá e fazendo declarações, e outras pessoas fazendo declarações. Pararam com a postura que só serve para provocar. Se você balança a bandeira vermelha na frente do touro por tempo suficiente, o touro vai atacar. O touro agora atacou. Eu não sei se os Estados Unidos algum dia levaram isso a sério. Quero dizer, essa é uma pergunta justa. Essa é uma pergunta justa. Agora, vou te dizer o seguinte. Antes de tudo, Donald Trump destruiu a credibilidade americana em todos os aspectos. Quem vai negociar conosco de novo? Quem?
Existem negociações difíceis a serem feitas por aí. There are difficult negotiations to be had out there. For instance, if you're the Russians, and I've been Por exemplo, se você é russo, e eu venho defendendo que os russos, sabe, sentem-se com os Estados Unidos para conversar sobre controle de armas e tudo isso, por que que os russos fariam isso agora? Porque ficou provado que os Estados Unidos são mentirosos, mentirosos descarados. Mesmo para alguém como eu, que defende um acordo negociado, sabe, aqui está o curioso, talvez você tenha razão. Scott, como podemos sequer falar em negociação se os Estados Unidos são incapazes de fazer isso? Se a única coisa que os Estados Unidos sabem fazer é agir com duplicidade para preparar uma ação militar, então toda nação provavelmente deveria assumir desde o início que haverá um confronto militar. O Irã teria se saído melhor. Vou te dizer o seguinte. Teria sido melhor para o Irã lançar um ataque preventivo contra Israel. Quero dizer, e acho que o professor Morandi falou sobre isso, por que esperar Israel fazer isso? Por que dar a Israel a chance de fazer isso? Por que não destruir tudo de uma vez e colocar Israel e os Estados Unidos em uma situação difícil? Bem, a resposta é porque os Estados Unidos acabariam usando armas nucleares contra o Irã. O que acredito que acabaremos fazendo de qualquer maneira? Ou quando o regime colapsar e desistir voluntariamente dessa capacidade, ou usaremos as armas necessárias para eliminar essa capacidade. Mas de qualquer forma, essa capacidade não existirá mais. Mas destruímos a credibilidade dos Estados Unidos. Não temos credibilidade nenhuma, absolutamente nenhuma. O tweet estúpido do presidente vai entrar para a história como o prego no caixão da credibilidade americana. Porque Marco Rubio e todos os outros estavam dizendo, não tivemos nada a ver com isso, mãos limpas. Não fomos nós. Não fomos nós. O presidente veio a público e disse, não, estamos literalmente planejando com israelos, dando a eles as armas para assassinar pessoas, matar pessoas, destruir infraestrutura, e nós fizemos isso. Ele se gabou disso. Eu conversei com o juiz napolitano. Eu disse, se Marco Rubio estivesse apresentando a defesa dos Estados Unidos, dizendo, não tivemos nada a ver com isso, blá, 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 então o promotor iraniano viria e apresentaria a declaração do presidente. Para onde vai essa defesa? Para o espaço, pela janela. Acabou. Então isso condena os Estados Unidos. Quero dizer, e isso é ruim para mim como americano, que tem dito que os Estados Unidos poderiam ser uma força para o bem, que os Estados Unidos têm potencial para serem vistos como um agente legítimo quando se trata de usar negociação e diplomacia para alcançar resultados não violentos. Isso foi por água abaixo. Os Estados Unidos da América aparentemente são capazes de uma coisa, violência. E o presidente provou isso.